Galera, terminamos o serviço de diretório, serviço de autenticação, e agora a gente começa serviço de diretório. O que é serviço de diretório? Pessoal, pense em organização lógica. Serviço de diretório é um serviço onde você vai encontrar os seus dispositivos, suas entidades lógicas da rede. Então você vai ter lá dispositivos como microcomputadores e impressoras, você vai ter serviços, né, DNS que roda, DHCP e essas coisas, pessoas, domínios e etc. É basicamente a organização lógica dos componentes da sua rede. Então, ele associa nomes lógicos a um aspecto físico. Primeiro dos serviços de diretório, dos padrões que a gente vai falar, é o padrão X500, que é um padrão ISO ITU para serviço distribuído de diretório. Tá? O serviço de diretório X500 vai usar uma base de dados distribuída e replicada, né? Ela vai ficar em mais de um servidor. O usuário vai acessar o serviço através de uma aplicação cliente que usa o protocolo DAP. Mas, professor, não é LDAP? Não, são duas coisas diferentes. Primeiro surgiu o DAP, e daqui a pouco a gente vê como é que surgiu o LDAP. Tá? A organização, né, do X500 foi baseada para trabalhar com aqueles conceitos de modelo OSI. Né? Lembra das nossas primeiras aulas lá, modelo OSI, você tem as 7 camadas, né? Ficou mais um modelo acadêmico do que um modelo real. O modelo de fato é o TCP/IP com as 4 camadas, né? Só que você tem, né, o X500 baseado em modelo OSI. Então o que aconteceu? A adoção de X500 por causa disso foi um pouco mais restrita, tá? Alguns produtos já permitem hoje comunicação usando X500 sobre TCP/IP, sobre arquitetura TCP/IP. Não é muito comum, né? Como a gente vai ver, hoje o que predomina é LDAP. Mas vamos lá, ainda falando de X500. X500, você tem os conceitos, né, de unidade organizacional, que é o U, você vai ver isso também no LDAP. Você tem o O, né, que é o que ele chama de organization, o C de country, né, e o CN de nome comum, common name. E assim sucessivamente. Você vai ver que no LDAP você também tem essas organizações, né, essas indicações dos nomes. Tá legal? Depois a gente vai aprender o que significa cada um desses. Tem alguns conceitos que a gente vai ver principalmente em Active Directory. Ok? O X500 tem o armazenamento de seus dados numa árvore em formato de árvore de diretório, ou Directory Information Tree. Que é isso que vocês estão vendo aí. Ó. Olha só, você tem uma árvore que sai da raiz X500, a Country Brasil, né? Organização USP, e dentro de USP você tem um Common Name Carlos e um Common Name José Silva, né? Do outro lado, Estados Unidos, e assim sucessivamente, né? É só você pensar que a organização dos dados se dá em forma de árvore, ok? Continuando, o Global Direct Service é um dos componentes principais do seu X500, né? Aqui a gente está listando vários, tanto nesse slide quanto no próximo. Mas vamos tentar simplificar, tá? Para a gente entender. O GDS é o serviço de diretório que vai rodar, né, no servidor, que vai receber as requisições de diretório. Você tem o Directory User Agent, que é o agente de X500 que roda na máquina do usuário, é o cliente, tá? O DSA, o Directory System Agent, é o servidor do serviço de diretório, tá? É onde vai ficar aquela resposta às requisições lá no GDS, a gente vai ver no slide da figura, daqui a 2 slides. Você tem o DAP, que é o protocolo utilizado para dialogar, né,
entre cliente e servidor, o DUA com o DSA. Você tem um outro protocolo para conversação só entre os DSAs, que é o Directory System Protocol. Bom, além disso, você tem o Directory Information Database, que é a base de dados, o Directory Information Tree, que é a árvore do diretório, e dois serviços do próprio X500, né? Duas APIs para manusear esses dados de diretórios. No caso de cima, o XDS, você vai utilizar para manipular os dados, e no de baixo vai fazer gerenciamento de classe de objetos e de informações nos diretórios, né? Olha o tanto de componente que você tem no X500 aqui. Por que você tem tanto componente? Lembra lá, modelo OSI, né? Com o modelo OSI, você tem uma definição bem definida daquelas 7 camadas. Então, como o X500 foi pensado para funcionar sobre esse modelo, ele tem que respeitar as fronteiras entre as camadas. Por isso, surgem tantos componentes. Tá? Para ficar mais fácil, ó, visualização, tá vendo? Você tem um cliente que usa o DUA, né? Você tem lá o Directory User, lembra lá? Vai conversar protocolo DAP com o DSA, ok? No caso de cima e de baixo, você está vendo aqui, ó, DUA conversando DAP, tá? Entre os servidores DSA, você está vendo que ele está conversando outro protocolo, ó, ele conversa DSP, beleza? Lá no servidor, que é o servidor GDS, né? Voltando lá no componente, ó, Global Directory Server, ele é o serviço de diretório distribuído, que vai rodar dentro do servidor, ok? E cada um deles com a base de dados DIB, olha só. Base de dados distribuída e replicada. Tá? Visualizando, tenho certeza que ficou bem mais fácil para vocês, ok? Tudo bem. Sopa de letrinha do X500. Você viu o tanto de componente que você tem? Não vingou, pessoal. Não vingou. Então, o que fizeram? Surgiu o protocolo LDAP. Né? Por que chama LDAP? O L aí, você está vendo na sigla, é de Lightweight. Então, ele está basicamente dizendo que é um DAP magrinho. E realmente é um DAP magrinho. Ele foi uma alternativa projetada para operar em rede internet, rede TCP/IP, né? E o que ele fez? Como o DAP, né, e o X500 eram baseados em OSI, eles simplificaram, isso é, excluíram as funcionalidades redundantes de pouco uso e passaram a usar o LDAP. Tá? O LDAP pode ser usado tanto com um servidor LDAP, quanto com um servidor X500. Tá? Ele pode fazer o meio de campo entre o cliente, né, LDAP conversando com o cliente, e fazer compatibilidade com o X500. Ok? Ele pode, aqui eu estou falando que ele é considerado, mas ele pode ser usado, na verdade, como um gateway para o serviço X500, que eu acabei de explicar. Ok? Diferentemente do DAP e do X500, ele é baseado em TCP/IP e não em OSI, então hoje ele é o padrão de facto como protocolo de acesso para serviço de diretório. Tá bem? Como é que funciona o LDAP basicamente? No LDAP você pode gerenciar uma quantidade grande de objetos, né? Como a gente conversou, o serviço de diretório, você vai guardar usuário, impressora, né, dispositivo, grupo, contato e etc. Né? Você tem uma série de entidades lógicas da sua rede que podem ser armazenadas no LDAP. Né? Você não necessita, né, usando LDAP, você pode ter integração, por exemplo, como eu citei, com o serviço de correio eletrônico. Né? Por exemplo, eu citei o caso Microsoft, quando você tem, né, o próprio servidor Microsoft de diretório com o
servidor de correio, eles vão compartilhar essas informações, então você diminui o gerenciamento dessas entidades lógicas para poder funcionar o seu serviço. O LDAP é independente de plataforma, então você tem LDAP para Unix, você tem LDAP para Windows, você tem LDAP para NetWare, né? Você tem LDAP para N tipos de plataformas diferentes. Então, isso aumentou muito a adoção do LDAP como um padrão. Tá? Você tem, por causa, né, do LDAP, você tem um local único para gerenciar os seus dispositivos, então você tem um gerenciamento menor, e você vai poder também reduzir o custo de desenvolvimento de uma nova solução. Por quê? Porque toda a parte de autenticação e de serviço de diretório que você teria que pensar no seu sistema, você pode simplesmente usar LDAP para receber essas informações na sua aplicação. Então você vai ter uma aplicação mais robusta, né? Você vai gastar menos tempo para produzir e você vai ter mais segurança na sua rede, porque você vai ter a segurança de acesso controlada apenas lá no seu serviço de diretório. Beleza. Vamos lá. O LDAP funciona com 4 que a gente chama de modelos. Tá? São 4 grandes frentes, digamos assim, onde ele trabalha. O primeiro deles é o modelo de informação, que vai definir os tipos de dados armazenados no diretório, né? O que você vai poder guardar lá, afinal de contas? Os atributos, os objetos, as classes de objetos. A gente vai ver os conceitos de cada uma dessas coisas. Então, para você pensar, modelo de informação, os tipos de dados que são armazenados. Modelos de nomes, vai ser o quê? Como os nomes serão organizados no seu serviço de diretório. Você tem o modelo de informação para definir quais são os tipos de dados e o modelo de nomes para definir o quê? Com base nos dados que eu estou entrando, como é que eu vou organizá-los. Ok? Próximo modelo, modelo funcional, que vai definir como é que eu vou poder acessar e atualizar as informações que estão no meu diretório. Tá? Como assim? Como é que você vai fazer uma pesquisa, como é que você vai ler um dado, como é que você vai fazer um update, como é que você vai fazer, né, o delete de uma informação que você tem no seu serviço de diretório. Tá? Pensa aí que o serviço de diretório é um banco de dados de informações. Então você tem que ter toda aquela gama de opções para você poder manipular a sua informação. E o último modelo é o modelo de segurança, né, que são as regras de controle de acesso e serviços agregados lá que você tem no seu serviço de diretório LDAP. Ok? O primeiro modelo que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente é o modelo de nomes. Então, quais são os objetivos básicos deles? Você vai organizar as informações que estão lá no seu diretório, né? Você vai organizar e referenciar aquilo que você definiu no modelo de informação. Você vai facilitar a manutenção dos dados conforme a organização que você der, né? Você pode, dependendo da organização também, né, fazer permissões diferentes de usuário para usuário, então você vai implementar uma política de controle de acesso. E basicamente vai servir para você ter facilidade na manutenção do seu serviço de diretório e mantê-lo organizado. Tudo bem? As entradas do modelo de nomes são dispostas hierarquicamente. Tá? Você tem o conceito também, aqui no LDAP, de Directory Information Tree, né, que é a árvore de diretório. Então, cada entrada vai ser identificada por um Distinguished Name. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é um Distinguished Name daqui a pouquinho. Então, para mostrar a árvore, né? Parece muito com aquela árvore que a gente viu do X500, né? Exatamente. Por quê? Porque foi uma alternativa baseada em e conversando com o X500. Então, ele também usa
o conceito aqui de modelo de nomes com organização em árvore de diretório. Ok? Conforme eu prometi, o que é o Distinguished Name e o Distinguished Name relativo? Distinguished Name é aquele identificador único de um objeto na sua rede. O seu serviço de diretório possui lá muitos objetos, tá certo? E cada objeto desse vai possuir um identificador único. Esse identificador é Distinguished Name. Tá? Além de Distinguished Name, você tem o Distinguished Name relativo, que é o RDN. Então, voltando lá na nossa árvore, ó. O seu nome lá embaixo, Barbara Jensen, né? Common Name Barbara Jensen, ele tem o RDN Barbara Jensen. Por que relativo? Eu estou dizendo o seguinte, dentro da OU Vendas, eu só posso ter um Common Name Barbara Jensen. Legal? Por isso que ele é relativo. Se eu tivesse na OU Marketing aqui, eu posso ter um Common Name Barbara Jensen? Posso. Tá? O RDN deles vai ser igual? Vai. Por quê? Porque o RDN é só lá, ó o exemplo lá. CN Rodrigo Coutinho é um identificador único na OU EAD. Então, volta lá para o Distinguished Name. Distinguished Name, você pode ver como o conjunto de informações que você tem na sua árvore. Olha só, exemplo, CN Rodrigo Coutinho, OU EAD, DC Cátedra. Então, na verdade, ele está varrendo a árvore de baixo para cima com as minhas informações. Olha só o slide da Barbara Jensen de novo. Ó. Ela vai ser, o Distinguished Name dela vai ser CN Barbara Jensen, OU Sales, O Acme, State California, C US. Você vai subindo a sua informação. E olha só, lembra no exemplo que eu dei? Se eu tivesse uma Barbara Jensen no OU Marketing, o Distinguished Name delas ia ser diferente. Tá vendo? O identificador único de cada uma vai mudar. Por quê? Porque ela está em outra OU, outra unidade organizacional. Beleza? Esse é o conceito de Distinguished Name e Distinguished Name relativo. Outro modelo do LDAP é o modelo de informação, né? Conforme a gente já viu, ele vai especificar os tipos de informação que você vai poder armazenar, tá? Essas informações são o que a gente chama de atributos, né? E os atributos compõem um determinado objeto da sua rede. Como assim? Olha, um usuário é um objeto, tá legal? O objeto usuário vai ter uma série de atributos lá. Nome, telefone, endereço, nome de usuário para acesso à rede e etc. Tudo isso são atributos daquele objeto. Tudo bem? Então, uma entrada vai ser uma coleção de atributos ou uma coleção de informações sobre determinados objetos, tá? Cada entrada vai ter um Distinguished Name único, como a gente viu no caso do exemplo da Bárbara ali, né? Você pode ter uma entrada implementando uma ou mais classes de objetos diferentes, tá? E você só vai poder entrar com informações que estão definidas lá no seu modelo de informação, ok? Os atributos que existem e que estão definidos, tá? Aqui, um exemplo de um objeto LDAP, olha só. Eu tenho o Distinguished Name varrendo a sua árvore de baixo para cima lá, ó, CN Rodrigo, unidade organizacional EAD, unidade organizacional professores, domínio cátedra, domínio gov, domínio BR, ok? E aqui eu tenho uma série de atributos para esse cidadão chamado Rodrigo Coutinho, ó. Telefone de casa, nome, né? Tipo de objeto aqui, informação, ó, do objeto, várias classes que ele está implementando, tá vendo, ó? Classe top, classe pessoa, classe
Organizational Person, e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho uma entrada com várias classes de objeto atribuídas e vários atributos também atribuídos. Beleza? A classe de objeto vai definir quais são os atributos que são obrigatórios e quais são os atributos que são opcionais para um determinado grupo de objetos comuns. É uma classe de um objeto. A classe pode ser abstrata, estrutural ou auxiliar, dependendo da função que ela tem, né, no seu serviço de diretório. Cada classe vai ter um nome único, você não pode ter uma mesma classe, né, ou duas classes diferentes usando o mesmo nome. E a definição de uma classe é feita no esquema. O esquema é que vai armazenar as informações dessas classes de objetos, né? O seu modelo de informação. E você pode também ter uma herança de objeto de uma classe mãe para uma classe filha, né? Você pode dizer o seguinte, olha, volta lá no slide de objeto, tá vendo? Object Class Person e Object Class Organizational Person. Eu posso dizer o seguinte, olha, a classe de objeto Organizational Person vai ter herança de atributo da classe Person. Tá? Eu poderia dizer isso, né? Que aí eu digo que, olha, essa classe aqui tem esses atributos comuns mais essas diferenças aqui. E assim sucessivamente. Tudo bem? Próximo bloco a gente continua falando um pouquinho de LDAP. Para a gente terminar e depois falar de Active Directory.